aconteceu sem aviso, liberando a força de mais de 300 bombas atômicas. Foi tudo num piscar de olhos. Para testemunhas, é o Armagedon. Eles pensaram que era o fim do mundo. É um mistério que intriga os cientistas. Poderia ser um asteroide? Uma erupção vulcânica? Intervenção alienígena? Ou uma nova teoria radical da física de partículas? Todos concordam que precisamos descobrir antes que aconteça de novo. É como uma cena de crime. Investigadores correm para resolver o quebra-cabeça da maior explosão natural da história moderna. Discovery investiga. Apocalipse Siberiano. 7h18 da manhã, São Francisco, Califórnia. A cidade agitada desperta. Parece um dia como qualquer outro. E então, tudo muda. Um estrondo ensurdecedor ecoa nos arranha-céus, seguido de um clarão cegante. Uma onda de choque superaquecida atinge toda a região da Bahia. Em poucos segundos, ela transforma a cidade em cinza e metal retorcido. E mesmo assim, não existe cratera de impacto. Será que essa explosão devastadora ocorreu do nada? Uma coisa é certa, já aconteceu uma vez. Em 1908, na Sibéria Central. Uma explosão arranca 60 milhões de árvores e devasta mais de 1.300 quilômetros da zona rural. Um observatório, 960 quilômetros ao sul, registra ondas sísmicas equivalentes a um terremoto de 5.0 na escala Richter. Instrumentos por toda a Europa e Ásia registram leituras bizarras. E um arrebol misterioso ilumina o céu da noite em volta do globo. É conhecido como o evento Tunguska e permanece como um dos maiores mistérios na Terra. Praticamente desde o início, os cientistas acham que a queda de um asteroide ou meteorito causou o evento Tunguska. Essa velha teoria explica a força da explosão, mas falha ao explicar a falta de evidência de um impacto. Em Tunguska não existe uma grande cratera de impacto e nenhuma descoberta crível de fragmentos de meteoro. Uma teoria mais recente diz que a explosão veio de dentro da Terra. Uma erupção de gás vulcânico. Uma teoria mais radical de peritos em física de partículas diz que poderia ser a colisão de uma substância chamada antimatéria. E essas não são as únicas teorias populares. Alguns cientistas russos têm certeza que OVNIs causaram a explosão siberiana. Mas até hoje, todas as teorias não foram comprovadas. O único modo de solucionar o mistério é reunir evidências materiais do local. E isso significa viajar para Tunguska, na Sibéria. Um grupo de elite de geólogos, físicos e astrônomos começa pelo epicentro da explosão. Esta expedição oferece a chance rara de investigar um mistério que intrigou todo mundo. Eles reuniram o grupo mais abrangente que já se viu. Cada equipe traz seu próprio especialista e cada um planeja provar sua teoria. De certo modo, isso é como uma cena de crime. E todo mundo gosta de investigar uma cena de crime. Houve uma grande explosão que deixou evidências do que aconteceu. E quanto mais evidências reunirmos, mais detalhes nós teremos do evento. E como investigadores de cena de crime, eles varrem Tunguska atrás de pistas. Se isso for uma combustão natural decorrente do clarão, ela não pararia aqui. Iria até em cima, você não acha? Isso mesmo, é.
A árvore foi arrastada até aqui pela força da explosão. É mais uma... Bom, como eu disse, é curioso que pode ter causado isso. O professor da Universidade Cornell, Jason Phipps Morgan, acredita que a resposta está embaixo de seus pés. Ele procura evidências de um evento vulcânico que ele chama de Vernshot. Há 250 milhões de anos, um derramamento de lava cobriu esta parte da Sibéria. Phipps Morgan acha que bolsões de gás vulcânico pressurizado, presos no leito da rocha, foram lançados com tanta violência que explodiram na atmosfera. Ele inspeciona as rochas nativas atrás de sinais desse sublevantamento. A meu ver, é bem possível que a Terra seja capaz de ter uma atividade explosiva bem maior do que já vimos na história humana. Ginter Kletetschka é doutorado em geofísica pela Universidade Católica. Ele investiga uma nova teoria radical sobre a existência da antimatéria. Na física teórica, a matéria comum é responsável por apenas metade de toda a massa do universo. Kletetschka acredita que a outra metade é feita de antimatéria, que existe em uma dimensão diferente, invisível ao olho humano. Só podemos detectá-la através de sua força gravitacional ou quando ela atinge a Terra. Descobrimos que existe a antimatéria e achamos que ela pode estar presente no nosso sistema solar e em rota de colisão com a Terra. Kletetschka acha que a explosão em Tunguska pode ter sido resultado de um objeto de antimatéria que atingiu a atmosfera terrestre. Se for, deve haver traços de uma onda magnética. Kletetschka procura uma assinatura magnética única nas árvores mais antigas que restaram no epicentro. O físico Mark Baslow, do Laboratório Nacional Sandia, acredita que um asteroide de matéria comum foi o culpado, que explodiu na atmosfera e nunca chegou ao chão. Essa é a teoria da explosão aérea, e ele é um dos maiores peritos do mundo. Bom, eu estou interessado em Tunguska porque é um exemplo único e ambíguo de uma explosão de baixa altitude na Terra. Se Baslow estiver certo, uma explosão no ar produziria uma bola de fogo centenas de vezes mais potente que a primeira bomba atômica. Tunguska, na Sibéria. A explosão natural mais violenta da história recente destrói mais de 1.300 quilômetros de floresta. Um século depois, uma equipe de investigadores viaja meio mundo até o epicentro. Eles descobrem em primeira mão por que outros cientistas se aventuraram até aqui. Coberta de gelo e neve 8 meses do ano, Tunguska é acessível somente no verão, quando se transforma numa floresta pantanosa e infestada de mosquitos. Sua expedição é a mais abrangente, mas não a primeira. Em 1927, o mineralogista russo Leonid Kulik viaja para confirmar sua própria teoria. Ele acreditava que um meteoro ou asteroide caiu na superfície da Terra e causou a explosão. Para provar, ele precisava encontrar uma enorme cratera e restos do asteroide. Os nativos da região, chamados de Evenki, o guiaram. E ele interrogou testemunhas. Por todo lado, testemunhas da região ouviram 21 estrondos. Eles pensaram que era o fim do mundo. Um comerciante de peles viu o céu se abrir. E era tão brilhante que ele sentiu que sua camisa ia pegar fogo. 800 quilômetros a oeste, passageiros em um trem veem um objeto enorme e incandescente no céu. Apavorados, pois parecia que ele os seguia. E então, a floresta vira uma bola de fogo.
Uma coluna de luz azul rasga o céu. O calor abrasador é tão forte que queima pessoas a 32 quilômetros do epicentro. E até um comerciante de peles é surpreendido a 64 quilômetros. Esse filme raro, feito em 1920, é o único registro visual da destruição original. As árvores queimadas no epicentro ainda permanecem, mas centenas de quilômetros à sua volta, milhões de outras foram arrancadas e todas indicando a direção do local da explosão. Gulick voltou de mãos vazias. Ele não encontrou a cratera nem o asteroide, mas ele criou o primeiro mapa da destruição. O formato é enigmático, quase como uma borboleta. Hoje ninguém da expedição acredita que o impacto direto de um asteroide causou a explosão. Mas um cientista acha que um asteroide teve um papel central. O Dr. Mark Baslow é físico do Laboratório Nacional Sandia, no Novo México. Ele acha que um asteroide explodiu na atmosfera, causando um efeito devastador sobre Tunguska. Baslow examina o padrão do dano nas árvores para confirmar sua teoria. No caso do evento Tunguska, evidências foram deixadas para trás. Ele deixou árvores que caíram em um padrão radial. E não foi apenas um padrão radial. Elas estão alinhadas para fora do que chamamos de epicentro. E também há um limite. Esse limite tem certa simetria que é consistente com uma explosão no ar causada por um asteroide ou cometa que explodiu na atmosfera. Mas Baslow também veio a Tunguska porque sua teoria foi questionada. Em 2007, uma equipe de pesquisadores italianos anunciou a descoberta de uma possível cratera de impacto de asteroide. Em seu laboratório no Novo México, Baslow usa um dos supercomputadores mais potentes do mundo para gerar modelos de explosão aérea de um asteroide. Até agora, nenhum resultou em cratera de impacto. Seus modelos se tornaram o padrão dourado porque ele previu corretamente a rota de colisão do cometa Shoemaker-Levy 9 com Júpiter em 1994. Devido ao êxito que tivemos, as pessoas ficam mais inclinadas a levar nosso modelo mais a sério. Baslow acha que o asteroide de Tunguska explodiu 8 quilômetros acima da superfície. Nesta altitude, a força da explosão é distribuída de modo mais uniforme do que um impacto direto na superfície. Mas será que o modelo de Baslow se encaixa no desenho em forma de borboleta de Tunguska? Será que ele pode explicar por que ninguém encontrou um fragmento crível de asteroide no local? Na diversidade de cenários, varia o tamanho do asteroide e seu ângulo de entrada. Eis o que Baslow acha que aconteceu. Um asteroide viaja em direção à Terra a mais de 52 mil quilômetros por hora entrando na atmosfera. A resistência do ar aquece o asteroide e o achata. O ar se comprime tanto que forma uma onda de choque à frente do asteroide e uma zona de baixa pressão atrás. Quanto mais se aproxima da Terra, mais o asteroide se achata e aquece até explodir. Uma bola de fogo do asteroide vaporizado cai vertiginosamente. Mas para antes de chegar à superfície. Mesmo assim, emite essa onda de choque mostrada aqui em azul e quando chega ao chão, reflete e derruba as árvores. Os restos do asteroide são sugados para a atmosfera superior pela zona de baixa pressão. O reflexo do Sol na poeira do asteroide explica o brilho no céu após a explosão. Baslow calcula que a explosão de Tunguska foi equivalente a uma explosão de 5 megatons. E por um tempo, ficou mais brilhante e mais quente que o Sol. Somente uma força mais poderosa que isso foi registrada na Terra: a bomba atômica. Uma explosão atômica de 5 megatons é equivalente a 5 milhões de toneladas de TNT, ou mais de 300 bombas de Hiroshima.
Um pulso de radiação termal viaja à velocidade da luz. É quente o bastante para incendiar as árvores e as construções de madeira. Sobreviventes a 8 quilômetros da explosão sofrem queimaduras de 3º grau. Segundos depois, vem a onda da explosão. Ela vem com tanta força que destrói todos os prédios numa faixa de 5 quilômetros e danifica estruturas a 24 quilômetros. Deslocando-se quase à velocidade do som, a onda de choque percorre 16 quilômetros em apenas 50 segundos. A progressão dessa explosão nuclear chega a se equiparar à explosão de Tunguska. Para Maslow, seu modelo de explosão aérea parece óbvio. Mas pesquisadores italianos alegam que uma cratera de impacto lança dúvidas na teoria de explosão no ar. Então, Maslow conduz sua própria pesquisa em Tunguska. Se ele encontrar qualquer vestígio de uma cratera de impacto, ele terá que reconstruir seus modelos no computador e adaptar sua teoria. Direto para cá. Ginter Kletética está voltado para sua própria resposta. Poderia o evento Tunguska resultar de uma colisão com a antimatéria? Uma força invisível que não podemos detectar até que ocorra uma explosão catastrófica. Em 1908, a mais violenta explosão natural recente atinge mais de 1.300 quilômetros de Tunguska, na Sibéria. Até hoje, ninguém sabe a causa. Um século depois, uma expedição científica procura pistas na mata siberiana. Ginter Kletética quer provar a existência de um material teórico chamado antimatéria. Jason Phipps Morgan acha que a causa foi a liberação de gás vulcânico. Mark Maslow acredita que a explosão de um asteroide no ar causou a destruição. Mas ele não é o primeiro a levar a ideia de uma explosão no ar para a imaginação popular. Em 1945, o autor e mestre de xadrez russo Alexander Kazantsev visitou a cidade japonesa de Hiroshima logo após ter sido destruída por uma bomba atômica. Ele observou que os danos causados eram muito parecidos com Tunguska. Ele escreveu um livro chamado A Explosão, sobre uma nave alienígena de força nuclear que explode sobre Tunguska e gera uma explosão aérea mortal. A ideia desperta a imaginação de muitos e leva a uma pesquisa séria. A primeira vez que eu vi falar do meteorito de Tunguska foi na história do escritor de Kazantsev, chamada A Explosão. Igor Zotkin é um astrônomo mundialmente conhecido. Nos anos 60, durante a era soviética, ele percorreu Tunguska. Ele ficou espantado com a destruição. Quando voltou ao laboratório, ele tentou recriar a cena. Nós consultamos vários especialistas em explosões e ondas de choque. E eles disseram que aquele tipo de formato não vinha de um ponto único, como acontece com uma bomba nuclear, mas de alguma coisa que entrou em ângulo. Esse filme raro registra os experimentos de Zotkin. Naquela época, um modelo matemático era complicado e difícil. Então, decidimos levar o modelo para o ambiente natural. Construímos uma paisagem artificial, com pinos imitando árvores, e nessa vasta área nós criamos explosões. Zotkin conseguiu reproduzir o formato singular do dano e calcular a força aterradora da explosão. A energia é equivalente a de 10 a 20 megatoneladas de TNT, ou a força de uma bomba de hidrogênio. Zotkin supõe que pode ter sido um asteroide que explodiu na atmosfera.
E baseado em seus cálculos, se ele tivesse caído 4 horas e 57 minutos antes, ele teria atingido São Petersburgo. O que fazemos no computador é quase idêntico ao que Zotkin fez nos anos 50 e 60. A vantagem de fazer isso no computador é que posso mudar as coisas. Posso entrar e mudar o parâmetro e fazer a mesma simulação com a linha em um ângulo diferente e ver como isso afeta a forma da borboleta. No epicentro, o Dr. Baslow procura confirmar os modelos do supercomputador. Então aqui está um dos sulcos. Ele aponta direto para o epicentro. Nessa árvore. Parece que Baslow encontrou evidências de uma explosão aérea. Sulcos profundos em um dos lados das árvores que foram queimadas pelo asteroide que explodiu. Eu estou confiante que foi uma explosão aérea, mas qualquer cientista tem que ter a mente bem aberta para uma nova evidência. E se a evidência descoberta sugerir o contrário, então teremos que repensar tudo isso. O Dr. Ginter Kletéchka, um geofísico da Universidade Católica, está investigando as mesmas árvores de Mark Baslow. A teoria da antimatéria de Kletéchka acrescenta outra versão para o evento Tunguska. Existem muitas ideias e também teorias propostas para o impacto de Tunguska. Eu estou partindo de um ponto de vista bem diferente. Antimatéria é um conceito complexo na física de partículas. Segundo Kletéchka, a antimatéria é responsável por metade de toda a matéria do universo. Mas os humanos não podem vê-la, porque ela existe em uma dimensão paralela. Então, agora, a única diferença é que essa antimatéria é invisível. Ela tem massa e é controlada pela gravidade da Terra. Portanto, ela entra, mas nós não vemos. Quando essa massa invisível colide com nossa dimensão, o resultado é devastador. Na sua teoria da explosão de Tunguska, uma massa de antimatéria atravessa o espaço. Quando ela invade a camada superior da atmosfera da Terra, produz uma luz cegante. Essa bomba de energia invisível aquece e gera uma carga elétrica que se rompe. E causa uma explosão eletromagnética seguida de uma onda de choque que penetra e arrasta tudo em seu caminho. Segundo o Dr. Kletéchka, uma explosão de antimatéria altera o campo magnético de tudo que toca e deixa para trás um rastro magnético. Ele acha que o melhor lugar para procurar é nas árvores que sobreviveram à explosão de 1908. Toda madeira posterior a 1908 tem uma assinatura magnética diferente da madeira anterior a 1908. A estação de crescimento é tão curta na Sibéria que árvores de 100 anos parecem muito mais jovens. Assim como Baslow, ele procura marcas de queimaduras, um indício da explosão. Então, deixe eu ter certeza que estou na linha. Ele quer tirar uma série de amostras do núcleo. Cada anel representa um ano. Já que a explosão destruiu milhares de acres de florestas, é difícil achar uma árvore sobrevivente. Finalmente, uma testemunha viva da catástrofe. Ela tem mais de 108 anéis, com um anel carbonizado exatamente onde deveria estar. Vamos ver essa aqui. Quando eu vejo um anel escuro, eu sei que existe uma amostra onde eu posso medir, utilizar e ver se o magnetismo pode me dizer alguma coisa sobre o impacto em Tunguska. Para preservar sua assinatura magnética, ele embrulha todas as amostras o mais rápido possível. Ele vai levá-las para testes nos Estados Unidos. Se os anéis de 1908 contiverem rastros magnéticos, eles podem provar que a antimatéria existe. Uma descoberta revolucionária sobre o universo. Mas o tempo está se esgotando para Jason Phipps Morgan. Ele ainda procura uma rocha que possa provar sua teoria. Poderia uma explosão vulcânica explicar o mistério de Tunguska?
o evento Tunguska, um dos maiores mistérios da Terra. Uma explosão tão grande que seu brilho foi visto a milhares de quilômetros e até hoje ninguém sabe a causa. Jason Phipps Morgan é geofísico da Universidade Cornell. Ele revela o quebra-cabeça científico de Tunguska. O que é estranho e realmente fascinante é que temos registros de sismômetros indicando que algo aconteceu. E mesmo assim a gente vem aqui e não tem nada. É como se Deus estivesse nos pregando uma peça, como se dissesse, eu vou fazer vocês trabalharem muito para descobrir. Ele tem uma teoria bem diferente e chocante. Para Phipps Morgan, o evento começou há 250 milhões de anos. Um enorme derrame de lava abre fissuras gigantes na crosta terrestre. Durante milhares de anos, ela cai e se espalha pela Sibéria. Quando resfria, forma vastas planícies de basalto, uma pedra vulcânica comum. Phipps Morgan acredita que gases vulcânicos pressurizados se formam na lava bem abaixo da superfície. As rochas são fortes o bastante para suportarem a pressão. Elas seguram, 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 e quando finalmente rompem como um cataclisma. A explosão lança rochas na estratosfera com a mesma força de um impacto de asteroide. Isso não é um vulcão lançando lava derretida, e sim uma grande erupção de rochas e gases superaquecidos. O Dr. Phipps Morgan chama esse fenômeno de Verne Shot, um tributo ao escritor Júlio Verne. Ele acredita que uma pequena erupção deu início à explosão de Tunguska. E os reflexos das rochas e gases lançados na atmosfera são responsáveis pelo brilho estranho no céu logo após o evento. É uma teoria difícil de provar, a menos que ele consiga mostrar que a erupção inicial que ocorreu há milhões de anos tenha sido precursora da mini-erupção de 1908. Logo, Tunguska está no topo dos mistérios. Eu me sentiria confiante se pudesse mostrar que nesse local houve uma explosão anterior e dar como explicação para Tunguska uma espécie de terremoto e liberação de gás associados com uma mini-erupção. Phipps Morgan precisa achar uma evidência crucial, uma pedra chamada quartzo de impacto. Um dos testes-chave para essa teoria é encontrar quartzo de impacto onde existe, por exemplo, um fluxo de basalto. Portanto, vir aqui e aproveitar a chance de tentar encontrar esse quartzo de impacto é parte-chave no processo científico. O quartzo de impacto só se forma sob extrema pressão. Sabemos que eles podem se formar durante impactos e em testes de bomba atômica. Sabemos que eles não estão presentes em erupções vulcânicas normais, mas que em uma erupção vulcânica altamente explosiva, isso pode acontecer. E agora, Phipps Morgan espera ser o primeiro a encontrar no cascalho de uma erupção. Ele procura arenito, que é onde o quartzo de impacto se formaria. Mas ele procura uma agulha de arenito em um palheiro de basalto. Tudo o que vejo aqui é basalto. Todo pedaço de rocha visível é basalto. É, o bom e velho basalto. Durante dias, ele não encontra nada além de basalto. Nem arenito, nem quartzo de impacto. Basalto, 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 basalto. Finalmente, ele vê uma rocha promissora em uma das muitas pilhas. Essa não parece basalto. Essa parece ser arenito. Será que essa rocha de aparência comum conteria o santo graal com o quartzo de impacto de Phipps Morgan? Então aqui está o arenito misterioso que encontramos. Dá para ver que não é basalto. Ele tem uma linda camada no meio. Também dá para ver que tem muitos cristais brancos acinzentados.
Isso é apenas 60% quartzo. Então essa rocha é um marcador perfeito de quartzo de impacto, se houver. Para descobrir se ele está com uma evidência de erupção, ele vai levar a rocha para um laboratório de alta tecnologia na Europa. Se ela contiver o quartzo de impacto que ele procura, esse cientista de Cornell pode reescrever a história da maior explosão natural dos tempos modernos. Sem aviso, uma explosão com a força de uma bomba atômica atinge Tunguska, na Sibéria, em 1908. É um mistério que tem confundido os cientistas por mais de um século. Investigadores varrem a Sibéria em busca de respostas. Cada um tem uma teoria. Foi um asteroide que entrou na atmosfera? Uma grande erupção do interior da Terra? Uma explosão de uma força misteriosa chamada antimatéria? Ou poderia haver uma explicação completamente diferente? Uma que envolva alienígenas? Yuri Lavbin é o presidente da Organização de Fenômenos Espaciais Tunguska, em Krasnoyarsk, na Sibéria. Lavbin acredita que um OVNI esteve por trás da explosão. Segundo Lavbin, um grande meteoro vinha em direção à Terra. Alienígenas benevolentes salvaram o planeta, jogando sua própria aeronave contra ele. Ele começou a vir em direção à Terra. Aqui, os alienígenas, nossos irmãos em intelecto, decidiram explodir o cometa. Explodir essa massa. Desde 1994, ele organizou várias expedições para a região de Tunguska para procurar restos da nave alienígena ou do meteorito. É exatamente onde os nativos disseram que havia grandes pedaços de uma nave estelar que havia sido destruída. Lavbin não achou evidência de uma nave espacial, mas encontrou essas pedras estranhas. Ele recolhe e guarda os achados num pequeno museu em Krasnoyarsk, na Sibéria. A mais estranha de todas é a que ele alega conter entalhes alienígenas. Várias pedras apresentam marcas que não são de nenhum nativo da região. É uma alegação não ortodoxa. E para Mark Baslow, que acredita numa explosão aérea como causa, ainda não está claro se Lavbin encontrou restos de um meteoro. É comum as pessoas encontrarem coisas que parecem meteoritos, pedaços de ferro ou pedaços incomuns de pedra. E a maioria das vezes pode ser o que chamam de falsos meteoros. Os terráqueos têm uma dívida de gratidão para com os alienígenas, como acredita Lavbin? Responder que sim significa que Lavbin precisa provar que os OVNIs existem e que são operados por alienígenas dispostos a se sacrificarem para salvar a humanidade. Mas tudo que Lavbin pode mostrar são estas pedras não examinadas e um trabalho de arte estranho. Os investigadores voltam de Tunguska com evidências concretas para tentar confirmar suas teorias. Na Universidade Católica da América, Ginter Kletestika analisa amostras do núcleo da madeira que ele retirou das árvores que sobreviveram à explosão. Se as partes velhas das amostras contiverem a assinatura magnética única, elas podem revelar que antimatéria colidiu com a atmosfera e causou a explosão. Então, o que descobrimos magneticamente? Todos esses núcleos que você vê aqui são de uma árvore. Essas duas amostras vêm da parte externa da árvore e elas cresceram depois do evento Tunguska. Os outros 3 fragmentos cresceram antes do evento Tunguska. Então, o que eu descobri é que essas duas amostras têm uma assinatura magnética fraca, mas mensurável. Depois eu examinei essas 3 e descobri, para minha surpresa, que não existe diferença entre essas 3 amostras e essas duas. Mas a falta de uma assinatura magnética não desencoraja o Dr. Kletestika.
Ele já planeja voltar para Tunguska a fim de examinar o solo e as rochas buscando evidências de antimatéria. Com sua própria peça do quebra-cabeças, Jason Phipps Morgan corre para um laboratório na Universidade de Kiel, na Alemanha. Ele quer provar sua teoria radical. O evento Tunguska resultou de uma explosão vulcânica que ele batizou de Vernshot? Então, o que vemos aqui... Ele pode ter encontrado a peça crucial para provar seu caso se uma lasca do arenito contiver quartzo de impacto. Ele cortou o arenito a fim de examinar a amostra no microscópio. Repare que dá para ver cada um dos grãos minerais. Eles são quase como células da rocha. Mas o mais fascinante é que esses cristais de quartzo, como você pode ver, têm muitas linhas em seu interior. Com base na foto, está começando a parecer que essa pode ser a pedra mágica. Com uma lasca pequena de quartzo de impacto, Phipps Morgan encontrou uma evidência sólida para sustentar sua teoria. Tudo indica que podemos ter encontrado uma evidência que vai finalmente desvendar o mistério de Tunguska. Agora ele vai precisar reunir mais amostras do local da explosão para realmente provar sua teoria. E está ansioso para continuar cavando a verdade em Tunguska. Embora seja o lugar mais infestado de insetos que eu já estive, eu ficaria feliz em passar um mês lá para explorar a geologia da área. Muito feliz. Não importa o que causou a explosão de Tunguska. Ele levanta algumas questões chaves. Quais as chances de acontecer de novo? E quais as chances de sobrevivermos? Caindo com a força de uma bomba atômica, o maior desastre dos tempos modernos devasta mais de 1.300 quilômetros da Sibéria. Os primeiros pesquisadores acreditavam que um meteoro ou asteroide atingiu o planeta. Mas eles não conseguem encontrar evidência da cratera do impacto ou fragmentos do meteorito. Um século depois, uma expedição vasculha o epicentro em Tunguska. Cientistas reuniram pistas das árvores, rochas e do formato da zona da explosão. Agora, eles precisam testar suas evidências. Em Tunguska, Mark Baslow encontra marcas nas árvores que reforçam sua teoria de que um asteroide explodiu no ar. Mas ele também visita o Lago Checo, um corpo d'água incomum que uma equipe de pesquisadores italianos alega ser a cratera de impacto de um asteroide. De volta ao Novo México, ele analisa sua nova evidência. A primeira coisa que fiz quando voltei para a Universidade do Novo México foi consultar especialistas. E eles também ficaram intrigados com o lago. Eles não veem um modo óbvio de explicá-lo através dos processos geológicos normais. A maioria das pessoas que se especializam em impactos pensa que é impossível uma parte de Tunguska tão grande assim ter formado uma cratera do tamanho do lago. Então, de certo modo, estamos num dilema. É difícil explicar como impacto, mas também é difícil explicar como um processo geológico normal. O único modo de conciliar as duas teorias conflitantes é criar um modelo no computador de uma explosão aérea que também deixe uma cratera de impacto. Essa simulação é muito parecida com a outra que mostrei, mas na primeira eu explodi o asteroide inteiro. Já nessa simulação, eu tento explicar a possibilidade da cratera de impacto no Lago Checo. Eu só explodi 90% dele. Ele ainda explode 2 ou 3 quilômetros acima da superfície. E, de fato, ele cria um outro epicentro mais adiante, onde fica o Lago Checo. Pelo menos na simulação, o modelo unificado funciona. Mas Baslow ainda acha que a teoria original da explosão aérea está correta. De qualquer modo, um asteroide é o responsável. O próximo desafio é determinar a probabilidade de esse desastre acontecer outra vez.
É uma preocupação tão séria que cientistas no Centro de Pesquisa Ames da NASA rastreiam todos os objetos conhecidos que possam colidir com a Terra. A Terra existe em uma galeria cósmica de tiros. Asteroides são pedaços remanescentes de rochas e gelo da época que os planetas de nosso sistema se formaram. Eles circulam em volta do Sol em um cinturão entre Júpiter e Marte. A maioria dos asteroides tem uma vida rotineira no cinturão de asteroides e nós não nos preocupamos muito com eles porque eles tendem a se comportar. Mas quando eles se encontram e saem da órbita, alguns vêm em rota de colisão com a Terra. Aqueles que se aproximam da Terra são chamados asteroides próximos à Terra. São aqueles que podem nos atingir. Até agora temos conhecimento de cerca de 5.000 deles descobertos e rastreados, mas consideramos a presença de centenas de milhares. Todos os dias, meteoroides vêm em nossa direção. Mas a maioria se desintegra na atmosfera bem antes de se tornar uma séria ameaça. Mas existem os monstros grandes e rápidos o bastante para passar a atmosfera e causar explosões de megatons no Sol. Um meteoroide deste porte pode pesar 10.000 toneladas e poderia ter causado a explosão de Tunguska. Não sabemos a frequência de objetos como o de Tunguska. Pode ser um em séculos, talvez um por milênio. Um deles pode estar chegando hoje. É provável que o alerta para o próximo Tunguska seja em uns 4 segundos. Cientistas pensam seriamente como poderíamos nos defender contra asteroides. Como desviar um asteroide se ele viesse na direção da Terra? Eles estão apenas no início do processo. É improvável. Não precisa se preocupar com isso à noite, mas no mundo racional, pensamos no modo de nos proteger contra uma catástrofe cósmica dessa magnitude. Um século depois da explosão de Tunguska, a ciência se aproxima do que realmente aconteceu. Uma equipe de investigadores, geólogos, astrônomos e físicos examinou o epicentro da explosão e encontrou pistas. A descoberta de quartzo de impacto de Jason Phipps Morgan oferece uma evidência intrigante de sua teoria. Uma possível prova de que gases vulcânicos produziram a explosão. Mas hoje, o modelo de computador de Mark Baslow é a teoria científica mais completa. A de que um asteroide enorme explodiu na atmosfera, liberando a força de 300 bombas atômicas. Com cada uma das provas, a ciência dá um passo a mais para solucionar um dos maiores mistérios da história recente da Terra: a explosão de Tunguska. Versão brasileira, DPN Santos. Até hoje, ninguém sabe a causa. Um século depois, uma expedição científica procura pistas na mata siberiana. Ginter Kletetchka quer provar a existência de um material teórico chamado antimatéria. Jason Phipps Morgan acha que a causa foi a liberação de gás vulcânico. Mark Baslow acredita que a explosão de um asteroide no ar causou a destruição. Mas ele não é o primeiro a levar a ideia de uma explosão no ar para a imaginação popular. Em 1945, o autor e mestre de xadrez russo Alexander Kazantsev visitou a cidade japonesa de Hiroshima logo após ter sido destruída por uma bomba atômica. Ele observou que os danos causados eram muito parecidos com Tunguska.
Ele escreveu um livro chamado A Explosão, sobre uma nave alienígena de força nuclear que explode sobre Tunguska e gera uma explosão aérea mortal. A ideia desperta a imaginação de muitos e leva a uma pesquisa séria. A primeira vez que eu vi falar do meteorito de Tunguska foi na história do escritor de Kazantsev, chamada A Explosão. Igor Zotkin é um astrônomo mundialmente conhecido. Nos anos 60, durante a era soviética, ele percorreu Tunguska. Ele ficou espantado com a destruição. Quando voltou ao laboratório, ele tentou recriar a cena. Nós consultamos vários especialistas em explosões e ondas de choque. E eles disseram que aquele tipo de formato não vinha de um ponto único, como acontece com uma bomba nuclear, mas de alguma coisa que entrou em ângulo. Esse filme raro registra os experimentos de Zotkin. Naquela época, um modelo matemático era complicado e difícil. Então, decidimos levar o modelo para o ambiente natural. Construímos uma paisagem artificial, com pinos imitando árvores, e nessa vasta área nós criamos explosões. Zotkin conseguiu reproduzir o formato singular do dano e calcular a força aterradora da explosão. A energia é equivalente a... As árvores queimadas no epicentro ainda permanecem. Mas centenas de quilômetros à sua volta, milhões de outras foram arrancadas e todas indicando a direção do local da explosão. Gulick voltou de mãos vazias. Ele não encontrou a cratera nem o asteroide. Mas ele criou o primeiro mapa da destruição. O formato é enigmático, quase como uma borboleta. Hoje ninguém da expedição acredita que o impacto direto de um asteroide causou a explosão. Mas um cientista acha que um asteroide teve um papel central. O Dr. Mark Baslow é físico do Laboratório Nacional Sandia, no Novo México. Ele acha que um asteroide explodiu na atmosfera, causando um efeito devastador sobre Tunguska. Baslow examina o padrão do dano nas árvores para confirmar sua teoria. No caso do evento Tunguska, evidências foram deixadas para trás. Ele deixou árvores que caíram em um padrão radial. E não foi apenas um padrão radial. Elas estão alinhadas para fora do que chamamos de epicentro. E também há um limite. Esse limite tem certa simetria que é consistente com uma explosão no ar causada por um asteroide ou cometa que explodiu na atmosfera. Mas Baslow também veio a Tunguska porque sua teoria foi questionada. Em 2007, uma equipe de pesquisadores italianos anunciou a descoberta de uma possível cratera de impacto de asteroide. Em seu laboratório no Novo México, Baslow usa um dos supercomputadores mais potentes do mundo para gerar modelos de explosão aérea de um asteroide. Até agora, nenhum resultou em cratera de impacto. Seus modelos se tornaram o padrão dourado porque ele previu corretamente a rota de colisão do cometa Shoemaker-Levy 9 com Júpiter em 1994. Devido ao êxito que tivemos, as pessoas ficam mais inclinadas a levar nosso modelo mais a sério. Baslow acha que o asteroide de Tunguska explodiu 8 quilômetros acima da superfície. Nesta altitude, a força da explosão é distribuída de modo mais uniforme do que um impacto direto na superfície. Mas será que o modelo de Baslow se encaixa no desenho em forma de borboleta de Tunguska? Será que ele pode explicar por que ninguém encontrou um fragmento crível de asteroide no local? Na diversidade de cenários, varia o tamanho do asteroide e seu ângulo de entrada. Eis o que Baslow acha que aconteceu.
Um asteroide viaja em direção à Terra. Alegam que uma cratera de impacto lança dúvidas na teoria de explosão no ar. Então, Maslow conduz sua própria pesquisa em Tunguska. Se ele encontrar qualquer vestígio de uma cratera de impacto, ele terá que reconstruir seus modelos no computador e adaptar sua teoria. Direto para cá. Ginter Kletetzka está voltado para sua própria resposta. Poderia o evento Tunguska resultar de uma colisão com a antimatéria? Uma força invisível que não podemos detectar até que ocorra uma explosão catastrófica. Em 1908, a mais violenta explosão natural recente atinge mais de 1.300 quilômetros de Tunguska, na Sibéria. Até hoje, ninguém sabe a causa. Um século depois, uma expedição científica procura pistas na mata siberiana. Ginter Kletetzka quer provar a existência de um material teórico chamado antimatéria. Jason Phipps Morgan acha que a causa foi a liberação de gás vulcânico. Mark Maslow acredita que a explosão de um asteroide no ar causou a destruição. Mas ele não é o primeiro a levar a ideia de uma explosão no ar para a imaginação popular. Em 1945, o autor e mestre de xadrez russo Alexander Kazantsev visitou a cidade japonesa de Hiroshima logo após ter sido destruída por uma bomba atômica. Ele observou que os danos causados eram muito parecidos com Tunguska. Ele escreveu um livro chamado A Explosão, sobre uma nave alienígena de força nuclear que explode sobre Tunguska e gera uma explosão aérea mortal. A ideia desperta a imaginação de muitos e leva a uma pesquisa séria. A primeira vez que eu vi falar do meteorito de Tunguska foi na história do escritor de Kazantsev, chamada A Explosão. Igor Zotkin é um astrônomo mundialmente conhecido. Nos anos 60, durante a era soviética, ele percorreu Tunguska. Ele ficou espantado com a destruição. Quando voltou ao laboratório, ele tentou recriar a cena. Nós consultamos vários especialistas em explosões e ondas de choque. E eles disseram que aquele tipo de formato não vinha de um... Tunguska está no topo dos mistérios. Eu me sentiria confiante se pudesse mostrar que nesse local houve uma explosão anterior e dar como explicação para Tunguska uma espécie de terremoto e liberação de gás associados com uma mini erupção. Phipps Morgan precisa achar uma evidência crucial, uma pedra chamada quartzo de impacto. Um dos testes-chave para essa teoria é encontrar quartzo de impacto onde existe, por exemplo, um fluxo de basalto. Portanto, vir aqui e aproveitar a chance de tentar encontrar esse quartzo de impacto é parte-chave no processo científico. O quartzo de impacto só se forma sob extrema pressão. Sabemos que eles podem se formar durante impactos e em testes de bomba atômica. Sabemos que eles não estão presentes em erupções vulcânicas normais, mas que em uma erupção vulcânica altamente explosiva, isso pode acontecer. E agora, Phipps Morgan espera ser o primeiro a encontrar no cascalho de uma erupção. Ele procura arenito, que é onde o quartzo de impacto se formaria. Mas ele procura uma agulha de arenito em um palheiro de basalto. Tudo o que vejo aqui é basalto. Todo pedaço de rocha visível é basalto. É, o bom e velho basalto. Durante dias, ele não encontra nada além de basalto. Nem arenito, nem quartzo de impacto. Basalto, 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 basalto.
Finalmente, ele vê uma rocha promissora em uma das muitas pilhas. Essa não parece basalto. Essa parece ser arenito. Será que essa rocha de aparência comum conteria o Santo Graal com o quartzo de impacto de Phipps Morgan? Então aqui está o arenito misterioso que encontramos. Dá para ver que não é basalto. Ele tem uma linda camada no meio. Também dá para ver que tem muitos cristais branco-acinzentados. Isso é apenas 60% quartzo. Então essa rocha é um marcador perfeito de quartzo de impacto, se houver. Para descobrir se ele está com uma evidência de erupção, ele vai levar a rocha para um laboratório de alta tecnologia na Europa. Se ela contiver o quartzo de impacto que ele procura, esse cientista de Cornell pode reescrever a história da maior explosão natural dos tempos modernos. Phipps Morgan acha que bolsões de gás vulcânico pressurizado, presos no leito da rocha, foram lançados com tanta violência que explodiram na atmosfera. Ele inspeciona as rochas nativas atrás de sinais desse sublevantamento. A meu ver, é bem possível que a Terra seja capaz de ter uma atividade explosiva bem maior do que já vimos na história humana. Ginter Kletetschka é doutorado em geofísica pela Universidade Católica. Ele investiga uma nova teoria radical sobre a existência da antimatéria. Na física teórica, a matéria comum é responsável por apenas metade de toda a massa do universo. Kletetschka acredita que a outra metade é feita de antimatéria, que existe em uma dimensão diferente, invisível ao olho humano. Só podemos detectá-la através de sua força gravitacional ou quando ela atinge a Terra. Descobrimos que existe a antimatéria e achamos que ela pode estar presente no nosso sistema solar e em rota de colisão com a Terra. Kletetschka acha que a explosão em Tunguska pode ter sido resultado de um objeto de antimatéria que atingiu a atmosfera terrestre. Se for, deve haver traços de uma onda magnética. Kletetschka procura uma assinatura magnética única nas árvores mais antigas que restaram no epicentro. O físico Mark Baslow, do Laboratório Nacional Sandia, acredita que um asteroide de matéria comum foi o culpado, que explodiu na atmosfera e nunca chegou ao chão. Essa é a teoria da explosão aérea, e ele é um dos maiores peritos do mundo. Bom, eu estou interessado em Tunguska porque é um exemplo único e ambíguo de uma explosão de baixa altitude na Terra. Se Baslow estiver certo, uma explosão no ar produziria uma bola de fogo centenas de vezes mais potente que a primeira bomba atômica. Tunguska, na Sibéria. A explosão natural mais violenta da história recente destrói mais de 1.300 quilômetros de floresta. Um século depois, uma equipe de investigadores viaja meio mundo até o epicentro. Eles descobrem em primeira mão por que outros cientistas se aventuraram até aqui. Coberta de gelo e neve 8 meses do ano, Tunguska é acessível somente. Durante dias, ele não encontra nada além de basalto, nem arenito, nem quartzo de impacto. Basalto, 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 basalto. Finalmente, ele vê uma rocha promissora em uma das muitas pilhas. Essa não parece basalto. Essa parece ser arenito. Será que essa rocha de aparência comum conteria o Santo Graal com o quartzo de impacto de Phipps Morgan? Então aqui está o arenito misterioso que encontramos. Dá para ver que não é basalto. Ele tem uma linda camada no meio. Também dá para ver que tem muitos cristais branco-acinzentados.
Isso é apenas 60% quartzo. Então essa rocha é um marcador perfeito de quartzo de impacto, se houver. Para descobrir se ele está com uma evidência de erupção, ele vai levar a rocha para um laboratório de alta tecnologia na Europa. Se ela contiver o quartzo de impacto que ele procura, esse cientista de Cornell pode reescrever a história da maior explosão natural dos tempos modernos. Sem aviso, uma explosão com a força de uma bomba atômica atinge Tunguska, na Sibéria, em 1908. É um mistério que tem confundido os cientistas por mais de um século. Investigadores varrem a Sibéria em busca de respostas. Cada um tem uma teoria. Foi um asteroide que entrou na atmosfera? Uma grande erupção do interior da Terra? Uma explosão de uma força misteriosa chamada antimatéria? Ou poderia haver uma explicação completamente diferente? Uma que envolva alienígenas? Yuri Lavbin é o presidente da Organização de Fenômenos Espaciais Tunguska, em Krasnoyarsk, na Sibéria. Lavbin acredita que um OVNI esteve por trás da explosão. Segundo Lavbin, um grande meteoro vinha em direção à Terra. Alienígenas benevolentes salvaram o planeta, jogando sua própria aeronave contra ele. Ele começou a vir em direção à Terra. Aqui, os alienígenas, nossos irmãos em intelecto, decidiram explodir o cometa. Explodir essa massa. Desde 19... Um modelo matemático era complicado e difícil. Então, decidimos levar o modelo para o ambiente natural. Construímos uma paisagem artificial, com pinos imitando árvores, e nessa vasta área nós criamos explosões. Zotkin conseguiu reproduzir o formato singular do dano e calcular a força aterradora da explosão. A energia é equivalente a de 10 a 20 megatoneladas de TNT, ou a força de uma bomba de hidrogênio. Zotkin supõe que pode ter sido um asteroide que explodiu na atmosfera. E baseado em seus cálculos, se ele tivesse caído 4 horas e 57 minutos antes, ele teria atingido São Petersburgo. O que fazemos no computador é quase idêntico ao que Zotkin fez nos anos 50 e 60. A vantagem de fazer isso no computador é que posso mudar as coisas. Posso entrar e mudar o parâmetro e fazer a mesma simulação com a linha em um ângulo diferente e ver como isso afeta a forma da borboleta. No epicentro, o Dr. Baslow procura confirmar os modelos do supercomputador. Então aqui está um dos sulcos. Ele aponta direto para o epicentro. Nessa árvore. Parece que Baslow encontrou evidências de uma explosão aérea. Sulcos profundos em um dos lados das árvores que foram queimadas pelo asteroide que explodiu. Eu estou confiante que foi uma explosão aérea, mas qualquer cientista tem que ter a mente bem aberta para uma nova evidência. E se a evidência descoberta sugerir o contrário, então teremos que repensar tudo isso. O Dr. Ginter Kletéchika, um geofísico da Universidade Católica, está investigando as mesmas árvores de Mark Baslow. A teoria da antimatéria de Kletéchika acrescenta outra versão para o evento Tunguska. Existem muitas ideias e também teorias propostas para o impacto de Tunguska. Eu estou partindo de um ponto de vista bem diferente. Antimatéria é um conceito complexo na física de partículas. Segundo Kletéchika,
A antimatéria é responsável por metade de toda a matéria do universo. Mas os humanos não podem vê-la, porque ela existe em uma dimensão paralela. Então, agora, a única diferença é que essa antimatéria é invisível. Ela tem massa e é controlada pela gravidade da Terra. Portanto, é as três. E descobri, para minha surpresa, que não existe diferença entre essas 3 amostras e essas 2. Mas a falta de uma assinatura magnética não desencoraja o Dr. Kletéshtika. Ele já planeja voltar para Tunguska a fim de examinar o solo e as rochas buscando evidências de antimatéria. Com sua própria peça do quebra-cabeças, Jason Phipps Morgan corre para um laboratório na Universidade de Kiel, na Alemanha. Ele quer provar sua teoria radical. O evento Tunguska resultou de uma explosão vulcânica que ele batizou de Vernshot. Então, o que vemos aqui... Ele pode ter encontrado a peça crucial para provar seu caso se uma lasca do arenito contiver quartzo de impacto. Ele cortou o arenito a fim de examinar a amostra no microscópio. Repare que dá para ver cada um dos grãos minerais. Eles são quase como células da rocha. Mas o mais fascinante é que esses cristais de quartzo, como você pode ver, têm muitas linhas em seu interior. Com base na foto, está começando a parecer que essa pode ser a pedra mágica. Com uma lasca pequena de quartzo de impacto, Phipps Morgan encontrou uma evidência sólida para sustentar sua teoria. Tudo indica que podemos ter encontrado uma evidência que vai finalmente desvendar o mistério de Tunguska. Agora ele vai precisar reunir mais amostras do local da explosão para realmente provar sua teoria. E está ansioso para continuar cavando a verdade em Tunguska. Embora seja o lugar mais infestado de insetos que eu já estive, eu ficaria feliz em passar um mês lá para explorar a geologia da área. Muito feliz. Não importa o que causou a explosão de Tunguska. Ele levanta algumas questões chaves. Quais as chances de acontecer de novo? E quais as chances de sobrevivermos? Caindo com a força de uma bomba atômica, o maior desastre dos tempos modernos devasta mais de 1.300 quilômetros da Sibéria. Os primeiros pesquisadores acreditavam que um meteoro ou asteroide atingiu o planeta. Mas eles não conseguem encontrar evidência da cratera do impacto ou fragmentos do meteorito. Um século depois, uma expedição vasculha o epicentro em Tunguska. As duas teorias conflitantes é criar um modelo no computador de uma explosão aérea que também deixe uma cratera de impacto. Essa simulação é muito parecida com a outra que mostrei, mas na primeira eu explodi o asteroide inteiro. Já nessa simulação eu tento explicar a possibilidade da cratera de impacto no Lago Tcheco. Eu só explodi 90% dele. Ele ainda explode 2 ou 3 quilômetros acima da superfície. E, de fato, ele cria um outro epicentro mais adiante, onde fica o Lago Tcheco. Pelo menos na simulação, o modelo unificado funciona. Mas Maslow ainda acha que a teoria original da explosão aérea está correta. De qualquer modo, um asteroide é o responsável. O próximo desafio é determinar a probabilidade de esse desastre acontecer outra vez. É uma preocupação tão séria que cientistas no Centro de Pesquisa Ames da NASA rastreiam todos os objetos conhecidos que possam colidir com a Terra. A Terra existe em uma galeria cósmica de tiros. Asteroides são pedaços remanescentes de rochas e gelo da época que os planetas de nosso sistema se formaram. Eles circulam em volta do Sol, em um cinturão entre Júpiter e Marte. A maioria dos asteroides tem uma vida rotineira no cinturão de asteroides e nós não nos preocupamos muito com eles porque eles tendem a se comportar. Mas quando eles se encontram e saem da órbita,
Alguns vêm em rota de colisão com a Terra. Aqueles que se aproximam da Terra são chamados asteroides próximos à Terra. São aqueles que podem nos atingir. Até agora temos conhecimento de cerca de 5.000 deles descobertos e rastreados, mas consideramos a presença de centenas de milhares. Todos os dias, meteoroides vêm em nossa direção. Mas a maioria se desintegra na atmosfera bem antes de se tornar uma séria ameaça. Mas existem os monstros grandes e rápidos o bastante para passar a atmosfera e causar explosões de megatons no solo. Um meteoroide deste porte pode pesar 10.000 toneladas e poderia ter causado a explosão de Tunguska. Não sabemos a frequência de objetos como o de Tunguska. Pode ser um em séculos, talvez um por milênio. Um deles pode estar chegando hoje. É provável que o alerta para o próximo Tunguska seja em uns 4 segundos. O Dr. Phipps Morgan chama esse fenômeno de Verne Shot, um tributo ao escritor Júlio Verne. Ele acredita que uma pequena erupção deu início à explosão de Tunguska. E os reflexos das rochas e gases lançados na atmosfera são responsáveis pelo brilho estranho no céu logo após o evento. É uma teoria difícil de provar. A menos que ele consiga mostrar que a erupção inicial que ocorreu há milhões de anos tenha sido precursora da mini-erupção de 1908. Logo, Tunguska está no topo dos mistérios. Eu me sentiria confiante se pudesse mostrar que nesse local houve uma explosão anterior e dar como explicação para Tunguska uma espécie de terremoto e liberação de gás associados com uma mini-erupção. Phipps Morgan precisa achar uma evidência crucial, uma pedra chamada quartzo de impacto. Um dos testes-chave para essa teoria é encontrar quartzo de impacto onde existe, por exemplo, um fluxo de basalto. Portanto, vir aqui e aproveitar a chance de tentar encontrar esse quartzo de impacto é parte-chave no processo científico. O quartzo de impacto só se forma sob extrema pressão. Sabemos que eles podem se formar durante impactos e em testes de bomba atômica. Sabemos que eles não estão presentes em erupções vulcânicas normais, mas que em uma erupção vulcânica altamente explosiva, isso pode acontecer. E agora, Phipps Morgan espera ser o primeiro a encontrar no cascalho de uma erupção. Ele procura arenito, que é onde o quartzo de impacto se formaria. Mas ele procura uma agulha de arenito em um palheiro de basalto. Tudo o que vejo aqui é basalto. Todo pedaço de rocha visível é basalto. É, o bom e velho basalto. Durante dias, ele não encontra nada além de basalto. Nem arenito, nem quartzo de impacto. Basalto, 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 basalto. Finalmente, ele vê uma rocha promissora em uma das muitas pilhas. Essa não parece basalto. Essa parece ser arenito. Será que essa rocha de aparência comum conteria o santo graal com o quartzo de impacto de Phipps Morgan? Então aqui está o arenito.